Meu nome é Matheus e o meu grupo vai falar sobre o capítulo 8 do Pronome Perigoso do livro A Corrosão do Caráter. Eu vou fazer uma introdução sobre o que é passado no livro e vou começar a falar sobre o receio da soberania de cidades ou países. O que seria esse medo e a soberania que diz no livro? E a soberania seria meio que exercer um direito, vamos dizer assim, que o país ou a cidade tem em impor nessas empresas, como por exemplo impostos ou restringindo as demissões sumárias. E o que seria esse medo? Esse medo seria de o local, essa cidade ou país, por exemplo, impor esse direito e com isso essas empresas acabarem saindo de determinado local e indo buscar outro com bastante facilidade. E mesmo nos mercados de mão de obra mais flexíveis do globo, como o exemplo do Sudeste Asiático, está se tornando claro que geografias sociais e culturais elas contam muito para determinadas decisões de investimento. E com isso, o livro nos faz uma pergunta: é mais eficaz contestar o novo capitalismo de fora, nos lugares onde ele atua, ou tentar reformar suas operações de dentro? E sim, seria mais difícil regular os outros de fora. Por quê? Porque por dentro nós podemos fazer as seguintes ações: nós podemos perguntar à população, à sociedade, o valor da empresa para ela, se ela serve mais para interesses cívicos ou apenas ao livre caixa de lucros e perdas. O livro também fala sobre o pronome nós, aquele que dá o sentido de comunidade, de união. E todas as condições emocionais que estudamos no local de trabalho animam esse certo desejo de união, como por exemplo, as incertezas da flexibilidade, a ausência de confiança e compromisso com raízes profundas, a superficialidade do trabalho em equipe, acima de tudo. Com isso, todas as condições levam as pessoas a buscar outra cena de ligação e profundidade. Nesse capítulo, o autor também fala sobre dependência, tanto emocional quanto financeira. Como, por exemplo, muitas mulheres sofrem abuso ou se sentem presas a uma pessoa por acharem que não conseguiriam se manter sozinha. Ou quando seu namorado ou namorada fala que não tem o porquê dela trabalhar ou estudar se ele está sustentando ela. Com isso, o autor também fala sobre confiança, que muitas das vezes é o que realmente precisam para sair da dependência de alguém. Confiar em si mesmo, colocar na cabeça que é capaz de fazer algo, que é capaz de viver sozinha e de ter uma vida independente. Pois bem, viver em sociedade atualmente é estar ciente de que você estará exposto a diversas mudanças. Mudanças econômicas, sociais ou políticas também. Tudo bem. A evolução é importante para qualquer ser humano. Isso é dos primórdios. A evolução é necessária. Só que uma coisa acontece. O ser humano, ele tem dois sensos, que é o senso de comunidade e o senso individual. Esse senso de comunidade aparece quando ele está ciente e ele tem certeza que precisa de ajuda de outras pessoas para conseguir o necessário. Esse senso individual é o que diz que ela pode fazer aquilo e ela vai conseguir aquilo que ela quer. Atualmente, isso é um pouco difícil. Tá. Como exemplo, a evolução tecnológica. Como aprender assim, instantaneamente, sobre uma tecnologia atual se ela não é da sua geração? Dependência. Você precisa da ajuda de outra pessoa para conseguir isso. A outra pessoa precisa te ensinar para você compreender e conseguir aplicar em sua autonomia. Essa vergonha do senso de dependência, o senso de necessidade, é comum com todo mundo. Isso é fato. É comum porque as pessoas querem conseguir fazer o que elas gostam e o que elas querem aprender sozinhas. Agora, deixando claro que o senso de independência é comum, o senso de comunidade também é muito comum. Antigamente, o nome era dado como comunitarismo. O comunitarismo, ele é um exemplo básico, um pouco mais complexo, mas também um exemplo básico entendível de que a união faz a força. A frase funciona, a frase é comum. Pois bem, o comunitarismo destaca que os laços
Vamos um pouco além. Vamos supor que a comunidade é um pano comum. Você vê macroscopicamente a sua relação. Você pode ver as costuras, as cores, ou qual pano foi utilizado, qual tecido ou lã, tudo certo. Só que, microscopicamente, você vê os minúsculos fios que são estendidos para formar uma grande junção. E uma grande junção que se quer a comunidade. A comunidade é formada por pequenos laços. Tá bom. O que isso significa? É em vão? É à toa? Não. O comunitarismo tem uma visão interessante que, sim, a comunidade é formada em laços, porém ela falha. Por quê? Se um desses laços se romperem, se uma dessas cordinhas minúsculas desse pano macroscópico você vê, se uma dessas cordinhas se romperem, se um desses laços se romperem, tudo desmorona. Tudo cai e tudo falha. O comunitarismo é um sentido mais pacífico. É como se a união fosse fácil de conseguir. É como se a conversa básica resolvesse tudo. E sim, resolve muitas coisas. Mas não uma conversa passiva. Isso é interessante. Pois bem, Lewis Coser, ele diz que as pessoas são ligadas pelos conflitos verbais do que pela concordância verbal. Tá, o que isso significa? Parece loucura. Parece um pouquinho, mas não é. Utilizando o exemplo atual, política. Quando uma pessoa gosta de uma tal visão política e ela é diferente da sua, eu não estou falando que você tem que convencer a pessoa a acreditar no que você acredita. A gente tem que entender que temos que existe um consenso. Uma parte que as duas visões se unem e vocês podem seguir felizes para sempre. Tá? Nem sempre. Tudo certo. Você tenta convencer essa pessoa, ela não se convence, ela não é convencida e também tenta te convencer que a visão dela é mais eficaz para a situação no momento que vocês passam. Pode dar dias, anos, meses, semanas e horas e tanto faz. Pode nunca acontecer, mas uma hora, se essa discussão chegar em um final interessante, talvez um laço de comunidade seja criado. Tá, tipo assim, como é que a briga consegue criar um laço? Não só a briga, mas a conclusão dela. Os conflitos. Um conflito verbal. Destaco que é um conflito verbal e não um conflito físico, que vamos ter que brigar aqui na mão para concluir o que queremos. Não faz nem sentido. A conversa, um conflito verbal, pode concluir o que queremos. Pois bem, Lewis Coser diz isso em The Function of Social Conflicts. A função dos conflitos sociais. É interessante, é inteligente e ele é forte. Ele destaca que as pessoas têm que se esforçar mais pela comunidade, impedindo conflitos. Existem dois tipos de conflitos. O conflito pacífico, o amigável, e o conflito violento. O conflito violento não serve, não vai convencer ninguém a nada, só vai criar mais ódio dessa pessoa pela sua visão. Agora, o conflito pacífico, que é aquele onde as pessoas conversam, pode ser conflitante, mas chegam a uma conclusão e essas coisas se resolvem. E isso, essa relação da comunidade e dos conflitos, da fortificação de laços entre a comunidade, tem muito a ver com caráter. Mas como assim o caráter? Pois bem, o senso de comunidade não é geral. Vamos supor em uma loja. Nós temos o chefe, o empregador, e os funcionários, os empregados. O que é mais fácil? Ocorrer uma relação entre os empregados, uma comunidade de empregados, em que eles podem sim falar mal do empregador, do chefe. Tudo bem, faz parte, mas eles entram em contexto e eles entram em concordância com isso. E existe o mundo do empregador. O mundo dele é diferente do mundo dos empregados. Não estou dizendo que o chefe é desonesto, o caráter dele é ruim. Não. Estou dizendo que os mundos são diferentes, as visões são diferentes. A comunidade entre os empregados é muito mais forte porque eles vivem algo em comum. E a tal comunidade, talvez a possível comunidade do chefe é muito diferente porque ele vive em outro mundo muito diferente também. Tá, pode parecer que não faz sentido, mas a comunidade é um ponto importante da sociedade. Eu não digo que as pessoas têm que sempre concordar em tudo. A discordância é importante para a evolução. Muito importante, muito, na verdade, muito importante. Uma pessoa tem uma opinião e a outra pessoa tem outra opinião diferente e elas conflitarem com isso até chegarem a uma conclusão. Talvez não tenha uma conclusão. Talvez não tenha algo fácil de entender. Mas
Só a discussão, pacífica, claro, é importante para um desenvolvimento da sociedade, um desenvolvimento muito diferente. Um movimento esse que vai fortificar o conceito de confiança, o conceito de responsabilidade, o conceito de compromisso com que você concorda. Obrigado. De Sociologia número 24. Um local volta-se à comunidade quando a gente utiliza o pronome nós. Mas com esse pronome tem mais profundidade que seu significado em si, pois esse pronome voltou-se em um ato de autoproteção. É como se quiséssemos defender o nosso e recusar as demais pessoas de fora e os imigrantes. As grandes empresas dizem e querem que nós venhamos a achar que estão libertas do local onde estão situadas, mas não é assim. Embora agora possa ser comprado qualquer coisa na outra ponta do mundo, não pode ser lavrado com uma economia baseada nesse produto. Conclusão. É entendível que a cada época se evolui as formas de trabalho, de pensamento e que com isso o indivíduo é obrigado a mudar-se também para que possa se adaptar com as circunstâncias do dia a dia. Fazendo uma comparação entre o tempo dos meus pais e a época atual, pude perceber que o trabalho em si tem se tornado mais fácil pelo fato da tecnologia, pois hoje as máquinas, computadores têm ajudado em certo modo o trabalhador e as empresas. Porém, tem causado grandes problemas também, pois as pessoas estão cada vez mais tomadas pela tecnologia e esse vício pode prejudicar em seu serviço. Não seja quais são os programas políticos que surgem dessas necessidades internas, mas sim sei que um regime que não fornece aos seres humanos nenhuma razão profunda para se cuidar entre si não pode preservar por muito tempo na sua legitimidade.